dos céus. Eu fiquei surpresa, porque ela soava familiar para mim. A minha mãe costumava sussurrá-la. Ah, a minha mãe era cristã. Eu percebi naquele momento. Quando fui para a prisão, vi logo de início que há uma cerca bem alta para que ninguém possa escapar. Desacreditada, eu entrei em lágrimas, mas o Senhor me disse: não se preocupe, vou te ajudar. Então, eu pedi uma zona segura e Deus preparou um lugar para mim e me tirou da prisão. Assim como o rei Yu, milhares de cristãos na Coreia do Norte enfrentam a constante perseguição aos cristãos que acontece no país. Por medo, eles não compartilham a fé e, quando ousam fazer, correm grande risco de ser torturados e até mesmo presos em campos de trabalhos forçados. Mas a nossa oração e apoio ajudam a firmá-los como um só corpo. Quando vou ao exterior para dar testemunhos e encontro irmãos que passaram anos orando pelo nosso país, fico muito grata e sinto que Deus ama verdadeiramente a Coreia do Norte. Envolva sua igreja no DIP 2019 e continue fortalecendo os irmãos da Igreja Secreta na Coreia do Norte. Forte, maravilhoso, né, pastora? E você vê que o amor das pessoas, né? Em meio à dificuldade, as crises, mas a coragem, a perseverança, o chamado é mais forte, né? Nós vimos aí nesse vídeo, você percebeu que o rosto dessa cristã, né? Ela não pode ser mostrado por causa dessa perseguição, né? Então, ela sofreu. Hoje, essa pastora que vai estar conosco lá na IMUB Presidencial esteve com essa coreana, né? E ela vai poder contar alguns outros relatos para nós e outras experiências. Então, assim, agora à noite vai ser assim, um tempo único, assim, muito especial. Só para mulheres, né, só para pastora? mulheres, onde ela vai compartilhar conosco a respeito dessa perseguição, como é a vida, né, de uma mulher cristã na Coreia do Norte e tantas outras situações. Então vai ser assim, muito especial. Eu quero te estimular e te convidar a estar conosco, porque vai valer a pena. Isso mesmo. Você percebeu aí que quando alguém aceita Jesus na Coreia do Norte ou num país perseguido, porque a Coreia do Norte está no topo, é a número 1, né, na questão da perseguição de um país que persegue os cristãos, né? Então, numa lista de 50 países, a Coreia do Norte está no topo dessa lista, né? O número 1. Então, quando alguém aceita Jesus, pastora, na Coreia do Norte, ele está já, tipo assim, sentenciando a própria morte, né? A morte mesmo, né? Então, ele, toda a família, você viu ela né? contando da mãe dela? Ela não sabia. Quando ela identificou pela frase, quando ela ouviu a oração do Pai Nosso, que ela se lembrou de uma frase que a mãe falava. Né? Então, assim, são experiências fortes. Nem o pai, nem o filho, nem o pai pode falar para os filhos, né? Nem o cônjuge, né? Então aceitam Jesus e ficam em secreto dentro da própria casa. Porque eles são, pelo governo, estimulados a entregar. Você só pode defender a ideia do próprio governo. Então, assim, é uma situação bem difícil. Então, a gente vê que nós temos uma liberdade de expressão, de religião. De falar do nosso amor, de viver. E muitas vezes nós não usamos dessa liberdade para cultuar a Deus, para falar do amor de Deus, para viver, né? Pastora, nós vivemos numa liberdade religiosa que virou um comodismo até para se dispor a orar. Até para dispor, né? Para orarmos por esses países, por essas nações, por pessoas que precisam conhecer Jesus. Não pregamos, às vezes. De repente, se você for parar hoje, perguntarmos para os nossos irmãos, para os nossos ouvintes que estão em casa, para quem você falou de Jesus hoje? Você pregou para o teu vizinho? Para nós, né, o DIP, Domingo da Igreja Perseguida, veio como um estímulo, como um despertar para a igreja se posicionar e lembrar dessa igreja, né? Aproveitarmos essa liberdade que temos para interceder, porque a palavra de Deus em Tiago 5,16 diz assim na parte B: muito pode sua eficácia, a súplica de um justo, a oração de um justo. Então nós, povo brasileiro, você mulher, né? Hoje à noite eu quero te convidar para estar conosco lá, para que você seja assim
Nenhum momento de oração, de clamor. Nos dispormos a entender um pouco mais, a conhecermos um pouco mais desse lado da perseguição, para a gente se posicionar como cristão de oração e orarmos pelos nossos irmãos. Interessante, porque você vai poder orar o tempo todo. A Bíblia fala orar sem cessar. Sem cessar. Então você ora caminhando, andando, dirigindo seu carro, cuidando da sua casa, mas você lembrando de pessoas, lembrando de nações que ainda não tiveram encontro com Jesus. Não tiveram essa oportunidade, né? Não é verdade? E nós temos essa liberdade e devemos usar essa liberdade para expressar, para adorar, né? E para a gente ver, né? Eu vi um testemunho de um coreano que ele disse que ele fugiu e agora ele está na China se preparando para voltar para a Coreia. Ele decorou 1000 versículos para voltar para a Coreia para falar do amor de Deus para a família dele, para irmãos que ele deixou. Não pode levar a Bíblia. Não pode levar. Não pode ter. Porque se ele for encontrado com um livrinho da capa preta, ele já está sentenciado. Então não pode. Então eles decoram a Bíblia. Quantos versículos nós temos decorado? Quanto nós temos disposto, hoje, né? A gente ganha para morrer nos hotéis, pelo Evangelho. Tem Bíblia, né? Tá aí, os Gideões, né? Gideões, maravilhoso, que deixa a Bíblia nos hospitais, nos hotéis, nas escolas, né? faculdades e tudo. A liberdade de se conhecer o Senhor, de adorar, de expressar nossa fé nas praças, nas ruas, nos hospitais, com todo o amor, com toda a dedicação, e às vezes nós não valorizamos. Não valorizamos. Mas é um despertar para você fazer parte desse grupo de oração. Isso. Então nós vamos ver um clipe agora da Fabiana Anastácio, e nós já sobre a Igreja Perseguida, e nós já vamos voltar novamente aqui para nós finalizarmos a programação de hoje. Mas continua conosco. Aconteceu algum imprevisto ali. Nós estamos aqui mas não tem problema. Então, olha, hoje à noite, essa semana, lá no Presidencial, hoje à noite, a pastora vai estar ministrando, essa representante do Portas Abertas. Amanhã ela vai estar no Migrantes ali, ministrando, né? E no domingo, nos 2 cultos, ela estará conosco lá. Então, você tem oportunidade nessas ministrações de conhecer sobre o Portas Abertas, sobre a Igreja Perseguida. Então, vamos ver esse clipe e já voltamos.